Saudações, amigos do Em Guarda. Muito bem. Estou contando aqui 1, 2, 3, 4, 5 medalhas. Eu estou ladeado de uma atleta que é, digamos assim, multiatleta, porque não faz só uma arte marcial. E por isso ela está aqui conosco, vai contar a trajetória dela, muito menina ainda, bem novinha, mas eu vou contar para vocês, tem um espírito guerreiro. E nós vamos descobrir qual é o sonho da Esther Castro. Esther Castro, prazer. Opa! Bem-vinda. Obrigada. Então, está aqui, já apresentou, né? Já está de mais que satisfatória a apresentação dessa menina. Medalhista e não só de um estilo de luta. O que é isso, Esther? Eu faço 2 artes marciais, porque eu comecei no Hapkido em 2023. Aí depois eu fui evoluindo e fui descobrindo que eu também era boa no jiu-jitsu. Eu vi que eu tinha mais sabedoria, eu conseguia me desenvolver melhor no chão. Então fui atrás de evoluir mais desse lado, para poder explorar os 2 lados. Aí eu comecei no jiu-jitsu, para poder melhorar o meu solo. Com isso eu fui aprendendo através de vídeos, fui atrás de uma academia, que foi na 1ª de maio. Depois disso eu comecei com a minha mãe a correr atletismo, para poder melhorar o meu desenvolvimento, a respiração, na hora da luta, porque a gente precisa também de uma boa respiração, certo? Para poder melhorar na luta, não cansar menos, ter mais disposição. Eu só fiz uma pergunta. Vocês já viram aí a situação, né? A menina. E ao seu lado nós temos aí um personagem importante na sua história, né? Sim. Apresenta esse cidadão aí. Esse aqui é o meu pai. Oh, bem-vindo, pai. Obrigado. Fernando Castro também. Pode falar mais pertinho para A Esther, eu costumo falar assim, eu nunca imaginei, né, que a Esther iria para esse lado, né? Assim, eu vim das artes marciais, né? E eu imaginava ou minha outra filha mais velha, ou até meu menino, né? Futuramente, quem sabe, ou de repente ninguém ia seguir esse espaço. A Esther, assim, por sinal, ela sempre gostou de balé. A gente colocou ela no balé, ela iniciou no balé, ela tem até as roupinhas de balé dela, tudo. Assim, pra mim eu sempre coloquei minha princesinha, minha filha, aquela filha que Bibelozinho ali, delicadinha, né? Era ela. A outra é toda bruta, a mais velha. Agora ela era delicadinha. Gostava de fazer os vídeos, que isso até hoje ela gosta, isso se dá bem, mas era isso, toda delicadinha. Era minha princesa, sempre foi minha princesinha. E aí, minha princesa, de uma hora pra outra, saiu do balé. Mas como foi que deu o estalo? Você falou de arte marcial, como foi isso? Você treina? Eu treinava, tá? Eu vim do segmento do karatê, né? Treinei há muitos anos, né? No karatê. Depois eu parei, fui pro basquete. Joguei basquete profissional em Lençóis Paulista. E joguei basquete profissional aqui em Osasco. Representei Osasco também. Há alguns anos com o professor João, na época, era lá no Ives Tafarel, que a gente treinava. E eu parei, né? Daí fiquei nisso. Aí depois, com o tempo que chegou a minha idade, não dava mais pro basquete. Não segui, tive que trabalhar para isso, né? Trabalhar e abandonei o basquete. E de antemão, o meu primo, né? Eu tenho um primo que ele era muito bom de karatê e ele começou a treinar MMA. Daí ele me convidou pra treinar com ele na casa. A gente morava lá no Jardim da Abril, a gente começou a treinar junto com ele, e ele seguiu, ele foi campeão brasileiro de MMA, tudo. E eu continuei também, daí eu fui pro interior, em Saltinho, né? Cidade de Saltinho. Treinei com a equipe Brucutu. A gente participou de alguns campeonatos lá pro interior, né? E uma coisa boa, eu voltei a treinar artes marciais porque eu descobri 4 hernias de disco nas minhas costas. Eu fiquei 3 dias de cama sem movimento nas pernas. E quando eu voltei, me falaram que tinha que fazer algo para fortalecer. E aí eu voltei para artes marciais, peguei bastante no jiu-jitsu. E hoje fui curado pelas artes marciais. E me ajudou bastante. Então, aí foi isso.
da minha parte. Agora da Esther, depois aí ela conta que foi um convite do meu irmão, porque ele participava da associação, ele e o meu sobrinho, ele levava meu sobrinho que treinava, daí ele levou ela. Foi uma história meio engraçada. Eu voltei da escola, eu tava na minha varanda, porque eu tenho mania de ficar lá olhando. Aí passou meu primo, com uma faixa, com kimono, todo arrumadinho, e as primas também. Eu não fazia ideia que ele treinava luta. Eu sabia que ele me batia, mas eu não fazia ideia que ele treinava. Aí eu olhei e perguntei pra onde ele estava indo. Aí meu primo falou, tô indo treinar Hapkido, uma arte marcial. Você quer vir junto? Nessa eu me arrumei, coloquei uma calça preta, minha roupa normal e fui só pra dar uma olhadinha. Nossa, foi a paixão à primeira vista. Meu olho começou a brilhar. Eu fiquei falando, não, é isso que eu tenho que fazer, aqui é o meu chamado. Porque eu assistia um pouco de MMA com meu pai, UFC, eu gostava, só que eu não me via fazendo. Mas depois daquele dia, eu falei, não, eu vou viver disso. Vamos então, final do primeiro capítulo, vamos para o segundo capítulo. Você era uma menininha do balé, toda mimimi. Aí, de repente, você, por influência também que você vê no teu pai, lógico que você viu seu pai treinando e coisas assim, queira ou não queira, existe essa influência, né? E de repente você vê o primo, Sim. né, que vai para treinar. Aonde é que foi esse contato seu com o Hapkido? Onde aconteceu isso, né? Em qual academia foi? Foi na Associação SHS Metalúrgico. Eu vi o mestre, o Renan, o Tato. Tato Osasco, que já esteve aqui. Sim, já esteve aqui. O Renan também já esteve. Nossa academia também veio aqui fazer uma entrevista. Quando eu vi tudo aquilo, aí depois o mestre Renan veio conversar comigo, perguntando se eu queria treinar, falou que eu tinha físico para fazer, mesmo eu não acreditando muito de primeira. Aí eu fui treinando um pouco. E aí eu fui vendo que eu tinha capacidade na luta e que eu era mais boa do que eu esperava. Falando nisso, o Renan tá aqui. Tem um cidadão ali, de fato, daqui a pouco ele vem para a área aqui de luta, né? Ele está fazendo aquecimento ali. O mestrão ali está tranquilo. Ele é aquela forma zen dele, né? Mas o pai, eu acredito assim, que você olhando para o resultado da filha hoje, considerando a nossa sociedade hoje que é tão consumista, então, assim, fácil para a meninada, você sabe do que eu estou falando, né? E ter a sua menina tão dedicada assim, num compromisso tão importante, né? E diferenciado, acaba sendo assim uma recompensa para você. Realmente, é o que eu falo, eu agradeço muito aos mestres, né? Porque através das artes marciais, mudou o comportamento dela. Ela é outra pessoa. E a gente sabe, a gente que já é da arte marciais sabe que mexe com a mente, que você tem mais responsabilidade, muda tudo. E ela mudou bastante, demais por conta disso. Pensando em treino, evoluir na faixa, hoje é faixa verde, né? Uma coisa é isso, e crescer na faixa não é só crescer na técnica, né? Tem que crescer internamente, né? E ela é uma menina, né? Qual a idade? Tem 14 anos. 14 anos, fala como menina já adulta, né? Isso é um raciocínio fruto de um treino, né? Eu creio que, assim, eu tenho certeza que o treino ajuda muito. E assim, eu falo de mim, que eu falo para os meus filhos, né? Nessa parte, eu sempre incentivo no esporte. Se for praticar o esporte, o pai está apoiando, porque eu não tive esse apoio. Eu parei com o esporte, eu não evoluí por questão que eu não tinha um apoio. Porque a gente veio de uma parte mais baixa e não tinha condições, ou treinava ou trabalhava para sustentar. Então eu tive que abrir mão dos meus sonhos para poder trabalhar e ter o sustento. Mas hoje, graças a Deus, eu consigo dar esse suporte para ela, para minha outra filha aqui também. Ela treinou em Osasco, mas ela treinou no vôlei, ela treinou dos 9 aos 16 anos no Fez vôlei. escolher o vôlei. Fez. E ela agora no Hapkido, no Jiu-Jitsu, né? Que eu também incentivo. Oi. E tô vendo, já tá colhendo frutos agora, já penso diferente. Bom, com 14 anos treinando assim, mas Esther Castro,
qual é o seu expediente? Porque é muita coisa para uma menina de 14 anos, né? 2 artes marciais já não é uma arte marcial, já exige muito, 2, e fora isso ela também corre, não é isso? Meu expediente é bem corrido. De manhã eu vou para a escola, é claro. E à tarde também, porque eu virei gremista e conselheira estadual. Então eu acabo tendo que ficar um pouco à tarde para cuidar da escola, que é a Ricardo Genésio, Cipava 2. Nisso eu vou cuidando da escola. E quando tem dia de treino, eu tento voltar o mais cedo possível para poder ir treinar. Porque eu pego das 5 horas da manhã, ou 7, até umas 16 horas ou mais na escola. Aí eu fico cuidando dos alunos, depois disso eu vou treinar. Nessa aqui eu treino à tarde, eu chego meia-noite em casa, eu tomo meu banho e vou dormir, para repetir tudo de novo. Realmente, que expediente campeão, hein? Fora isso, nesses intervalos, ela no Grêmio, ela montou um grupo. Isso, Que eu é? montei um projeto de poetas. Eu sempre tive uma paixão particular na poesia. Porque eu acho que dor no coração, é cardiologia, né? O médico cuida. Você tá triste, psicológico. Só que dor na alma só cura através da poesia. Então, depois disso, eu criei esse projeto, conversei com o meu diretor, foi toda uma organização de 2 ou 1 mês. E eu juntei um grupo para a gente fazer recitais, para eles poderem se expressar. Porque eu acredito que através do pensamento crítico, através da poesia, os alunos podem se expressar melhor. Nisso, tinha muitos alunos que queriam sair da escola, tinha muitos alunos que eram quietos e excluídos, e então eu juntei esses alunos para eles poderem se expressar. Nisso, esses alunos quiseram ficar na escola, outros conseguiram se expressar melhor, conversar melhor, outros eu melhorei a leitura deles, porque eles não conseguiam ler, não conseguiam escrever. Então, através desse projeto, eu acabei ajudando a escola e ajudando os alunos. Olha, vou nem comentar muito sobre isso, né, Esther Castro, mas o que você está fazendo é uma ação de verdadeira faixa preta. Sim, o nome do grupo é Poetas Esquecidos. Olha isso. Você mistura não só uma arte, né, que é uma expressão da alma, poesia, música, essas coisas que são assim dos nossos mistérios, né? Exato. Mas você abre um caminho filosófico importantíssimo. E os grandes lutadores, ou eram escritores, ou eram poetas, compositores, pintores, né, como eu já falei, artesãos. Em algum momento a arte marcial sempre ela combina alguma coisa com a arte no sentido da expressão da alma. Você está. Tá indo, né? Agora eu vou dizer uma coisa, viu, pai? Tem um moço ali nos desafiando, que ele também quer vir aqui para essa luta, né? Para complementar a conversa com a Esther, né? Então, vou pedir licença para você e agradecer, viu? E também parabenizar. É isso? Eu vejo que você está aí todo orgulhoso com a menina, não é isso? Orgulhoso demais. Então. Cada dia mais orgulho. Outra coisa que ela também que está me trazendo orgulho, que com essa idade, 14 anos, Então. mentalidade, ela conseguiu reunir a escola dela com o Messi. Ela está levando o campeonato da associação para a escola, Aí. porque ela quer trazer os alunos da escola para artes marciais. E tudo isso na cabecinha dela. Isso aí. Olha, nós só podemos dizer que ela já pensa como faixa preta, né? Isso. O apoio do mestre Renan aí. Parabéns mais uma vez, viu? Renan! Isso, pode, isso. Mas você está muito bem assessorada, viu, Esther? Tem um pai assim que te apoia. Seja bem-vindo! Tudo bem? Olá, por favor. Licença. Olá. Então, meu amigo, você lá também acaba sendo um tipo de pai, né, nessa história. Verdade, né? Bom, tudo bem, pessoal? Mais uma vez, meu nome é Renan, o pessoal me conhece como Blake.
Sou da Como- associação como? Blake. Blake? É um apelido que eu tenho antigamente, e aí o pessoal na associação acabou adotando também. E aí ficou, né? Mas hoje muitos falam mais como Renan, enfim, né? Mas é muito legal, né? Ver a disposição que a Esther tem, né? Desde o início. Isso é muito legal, é um reflexo excelente da família, né? A gente conversa, então eu parabenizo muito isso. A gente é um complemento, mas a gente percebe que assim, não é só nosso. Isso daí continua fora também, que é muito importante, né? Não é só levar o filho para a escola ou para a luta, ou seja, para qualquer atividade. E também não dar continuidade Mas no o pai resto. da Esther veste a camisa, não é isso? Veste. Veste a E isso camisa, que é né? muito legal. Eu parabenizo demais, né? É um cara de coração gigante, a mãe também, a família no geral, né? Apoia muito. Mas, Então, professor Renan, como você bateu o olho na Esther, aquela menininha toda bibelô e falou, vem treinar? Como que foi isso? bom, como ela bem citou, né? O primo dela que participava, né? Treinava e tal, muito legal, Miguel, com a família também, a irmãzinha, né? E aí a Esther foi para assistir, né? Uma aula e eu falei, meu, tem alguma coisa, eu acho que é de família isso aí, viu? Leva jeito pra coisa. Aí eu vi que ela tava, tipo, interessada, né, na aula, né, como ela falou, já se mostrou interessada. Eu falei assim, ó, você tem que treinar. Sinceramente, assim, meu, você leva muito jeito pra isso. E ela sempre foi, assim, comunicativa, É. além de bem comunicativa, ela também demonstrou na primeira aula uma vontade imensa. Não é à toa que próximo de quando ela começou, já era uma época que a gente fez um campeonato. E ela, mesmo com pouco tempo de treino, ela conseguiu ainda se sobressair com as meninas que já treinavam há muito mais tempo. Olha aí. E ainda conseguiu o pódio, né? Em duas áreas onde ela ficou em terceiro lugar e em primeiro lugar. Eu tenho que também dizer aqui, né, para os amigos, que esse programa é um programa de revanche. Porque na última vez que a Esther esteve aqui, ela me finalizou, ela agrediu um idoso. É isso? Então hoje vai ter revanche, viu? Mas, Esther, essas medalhas, assim, é de uma carreira, está iniciando uma carreira em duas artes marciais. Então, a gente fez questão de deixar aqui decorando, né? Olha aqui, tem jiu-jitsu, né? Tem outras medalhas ali. Ou seja, você está preparando a sua galeria de troféus, não é isso? Claro. Acredito que futuramente, a minha meta é estar treinando para ser lutadora de UFC. Ô, Capitão Alan, vamos deixar isso marcadinho, viu? Porque quando essa menina estiver lá entrando no octógono, a gente vai cobrar essa entrevista com ela, não é isso? Mas que bacana, você já está se vendo lá. Claro, já estou me vendo lá. Desde que eu comecei, eu falei, não, vou seguir minha carreira nisso. Aí eu comecei a treinar pro UFC, até falei com meu pai, eu falei, não, você vai me ajudar lá dentro, meu mestre vai estar lá também, guiando lá no meio da luta. Já tem tudo Já em está tudo mente. certinho aí com ela, pai? Como que é isso, né? Ela fala como os antigos, né, das artes marciais. É o que a gente vê nos filmes, né? Que a gente vê o pessoal treinando, depois para, congela a imagem e a pessoa aparece a cena da pessoa fazendo o que ela está sonhando, né? Ela fala, os olhos dela brilham demais, né, sobre isso, né, professor? Exato, é muito importante, né? Como foi também citado, mesmo pela pouca idade, assim, uma mentalidade muito à frente, né? E nós, como artistas, né, sempre visualizamos muito, né, a situação no geral. E o poder que ela faz hoje é muito importante, né? Ela se visualizar, ela se propor a isso. E é difícil você ver uma pessoa com compromisso com tão pouca idade, Então, principalmente nos dias de hoje. Então, o compromisso que ela tem, eu não tenho dúvidas que ela vai conseguir. E do mesmo jeito que a minha vida é ajudar outras pessoas, é missão minha ajudar com que ela com certeza realize isso daí. mas Com Esther, certeza. você está assim, você está treinando trocação e treina chão. Exato. Tá? Então, se a gente for lutar, você já está com aquele espírito de querer derrubar ou você está separando ainda bem as coisas? Eu ainda penso em brincar um pouco em cima, mas aí eu vou atrás do solo, que é onde eu domino. Sempre, sempre. Então, ela já está com o espírito de
lutas mistas, né? Isso, exatamente. O próprio Hapkido em si, ele já é uma Sim. luta mista, né? Sim. Só que não é tão focado. Tudo muito depende do professor, né, de Hapkido. Mas o Hapkido é uma arte completa, onde ela tem, sim, envolvimento com o solo, mas o foco é mais as torções, né? A imobilização, a defesa pessoal em si. Mas é muito bacana ela ver essa disposição para as lutas, né? É de verdade, o Hapkido ele dá essa. Ele, como aquela luta grega, parece que são as técnicas de combate que mais se aproximam da luta moderna hoje, que é o MMA, não é isso? Isso, exatamente. Muita situação, inclusive o campeonato que a gente vai fazer agora no mês que vem, ele tem muito envolvimento com isso, né? Que é o que a gente chama de Mundinjan dentro do Hapkido, que é uma luta como se fosse um MMA, onde vale socos, chutes, agarrões, finalizações no solo, basicamente isso. Para você, então, vai estar em casa, né, no campeonato desse, né? Claro, vou estar em casa. Eu estou falando com Esther Castro, ela tem 14 anos, tem uma responsabilidade incrível na escola, né? Para uma menina de 14 anos, treina 2 artes marciais. Fora, quando ela não está fazendo nada, ela está correndo, né? E tem um sonho gigantesco que é chegar ao UFC. Não é lutar só MMA, é chegar ao UFC. Nós estamos falando com uma menina de 14 anos, professor. Significa que ela tem, assim, uma média de, sei lá, 5, 6 anos de treino pela frente, para chegar mais ou menos onde. Sim, exatamente. Hoje em dia tem um diferencial para poucas idades, né? É importante, na verdade, né? A base começar cedo, né? Até mesmo por conta da carreira, da luta não ser uma carreira muito extensa como outras, né? É onde você vê que dependendo da idade já é considerável você aposentar, às vezes 29, 30, 35 anos, às vezes alguns lutadores eles param, né? E é importante também ver essa entrada. Eu acho que o principal é de fato agora, né? Até uns 17, 18 anos, né? A gente vê hoje em dia muita oportunidade dentro do UFC e outras organizações também, né? Que dão oportunidade para isso. Né? Então, um apoio com certeza dos familiares e com certeza de nós, professores e mestres da associação em si, com certeza ela vai ter. E como a Esther já disse, né? Que ela também se dá muito bem no solo, né? É uma ratazana de solo, né? E o Gil também paga bem nos campeonatos. Isso vai ajudar muito ela a se tornar uma lutadora profissional do Gil. Isso, exatamente. Hoje ela tem um apoio na onde ela faz o treinamento, né? Que é o Céu de 1º de Maio, onde ela também faz, né? Eu também sou praticante de jiu-jitsu, né? Hoje vou ser graduado faixa marrom e também vou fazer esse apoio, né? Também externo além do Hapkido para contribuir com a carreira dela. Tá tudo junto e combinado, não é isso, Esther? Tá tudo junto combinado, é o destino. Destino é uma palavra muito forte. O pessoal usa que destino o destino é responsável pelas finalizações da vida ou pelo início de alguma coisa. Mas lá no fundo, o destino ele também é desejo. Um desejo e esforço. Hum. Porque que nem uma frase minha que eu digo, não adianta apenas sonhar, você tem que pôr em prática. Tem que ir atrás, porque se você não vai atrás, você não sai do lugar. Agora você acorda às 5 da manhã. 5h55. 5h55. Bom, chega em casa já bem tarde da noite, né? E treinando, tendo uma rotina assim diária. Eu uso de exemplo ela no projeto, não só por conta da rotina dentro da luta, né? Que ela tem uma desenvoltura muito boa, mesmo pelo pouco tempo, né? Ela treina desde 2023, 2 anos, treinando faixa verde. Próximo ano já vai começar a fazer para graduação e ela ajuda no geral, porque no próprio projeto, né? Como a gente tem, é uma ação social, ela se propõe a fazer também muito a ajuda. Além dela ter organizado essa parte do torneio, que vai ser onde ela estuda e também trabalha, ela também cuida várias vezes Instagram, postagens. Quando a gente fez mais recente, além do programa com o senhor, que a gente fez também uma apresentação na faculdade Unifiel, ela foi a primeira a se propor a ajudar
os alunos a se interagir. Então, é muito bacana ver isso. E, Esther, assim, só resume pra gente essas medalhas, assim. Qual foi sua primeira? Primeira foi a do campeonato de quedas e combate, onde tudo começou. Ah. Aí eu olhei e falei, não, eu acho que eu gostei dessa adrenalina. Aí eu falei, vou tentar mais uma. Aí a gente tentou a do campeonato de Baltiagui, que foi a de chutes, ganhei em primeiro lugar. Aí depois disso, vem a da Tiandrip, que foi onde me chamaram. Aí nisso, foi um campeonato diferente pra mim, eu tava muito nervosa na época. Aí a gente foi um combate igual o Bundichan. Nisso, eu chorei muito quando eu ganhei, porque pra mim foi algo mais Essa medalha. espiritual. Exato, essa daqui. Porque ali foi uma resposta que nem eu coloquei em todas as páginas. Foi uma resposta de Deus, porque eu tava querendo desistir. Porque eu não tava conseguindo evoluir, minha mente começou aquela bagunça. Nisso, Deus falou pra mim, você tem que continuar aqui, porque seu futuro é aqui. Nisso, eu chorei muito, abracei meu pai, tem até um vídeo meu, fotos. E depois disso, o campeonato mais recente, que foi o último, que foi o de Jiu-Jitsu, que ganhei em primeiro lugar também, contra a Academia Seven. No caso, aonde eu treino, né, que é na Seven Jiu-Jitsu, do mestre Carlão, né? Fica onde? Fica na Nilo Machado, uma travessa do quilômetro 18. E aí ele fez um convite para mim, falou assim, leva os seus alunos, né? A primeira pessoa que eu pensei, com certeza, foi a Esther, né? Ela já mostra muito interessada nessa parte do solo, e chamei alguns alunos também, e aí ela foi muito, muito bem. Aí o resultado, né? Então o Enguarda está muito orgulhoso dessa menina, não é isso? Com certeza, todos nós estamos muito orgulhosos do que ela é, do que ela está sendo e o que ela vai se tornar. Com certeza é espírito grande, muito. E isso é ótimo, eu diria. Tem uma frase antiga, né, que a gente pode dizer assim, não ao pé da letra, mas alguma coisa assim, coloque seus pés no chão, siga o caminho, tal. E não vá nem pela margem da direita, nem na margem da esquerda, vá pelo caminho do centro, vá pelo caminho do meio. Ou seja, mantenha esse equilíbrio e você chega. Esther, muito, muito obrigado. Mas antes de falar um tchau para você, eu quero te desafiar a você trazer aqui o seu pessoal da escola para fazer um sarau de poesias aqui. Vou trazer, ó. Vocês estão ouvindo, hein, poetas? Chegou outra missão. Tá bom? Essa molecadinha aqui traz aqui para a gente fazer um Enguarda artístico. Artístico, claro. Tá? Vamos resgatar essa cultura aí, tá bom? Professor Renan, mestrão Renan, mais uma vez, muito prazeroso estar contigo. Prazer é sempre meu, Márcio. Muito obrigado pelo convite sempre, né? Não só seu, da Esther, dos familiares. É muito bom representar, né, a nossa associação, claro, as artes marciais e pessoas como a Esther, que a gente percebe que inspiram mesmo, tão nova, mesmo não só na idade, como também dentro das artes marciais, mas eu tenho certeza que muitas pessoas vão olhar essa história e vão se inspirar. Uma coisa que você disse, não desista mesmo. É isso. Coloca Deus sempre na frente, que a gente com certeza vai estar aí para poder te apoiar. Olha aí, palavra de mestre. Palavra de mestre. Né? Eu aqui estou para te desafiar numa revanche, você acabou comigo na última vez, mas assim, de coração muito feliz, e eu tenho certeza que você vai estar brilhando nos pódios do mundo. Obrigada, estou feliz pelo convite, feliz por estar aqui. Primeira entrevista, primeira de muitas, se Deus quiser. Estou muito orgulhosa de representar a associação aqui, representar os jovens da minha idade, os jovens que sonham em silêncio e todos no mundo marcial, tanto o mestre Renan, tanto o Tato, que não está aqui, mas está aqui com o coração. Mestre Tato Osasco. E todos. Próxima visita sua aqui vai ser para falar de poesia e depois, futuramente, vai ser para trazer mais medalhas e mais conquistas. Mas a maior conquista, Esther, a maior conquista... Maior conquista?
Amigos em guarda.